Olá, a paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo e tenho a imensa graça e oportunidade de participar com vocês da a lição de número 4 da revista da CPAD. E esse trimestre nós estamos estudando, discutindo e refletindo sobre os desafios vividos e apresentados nos textos da Sagrada Escritura concernente um personagem muito importante do Antigo Testamento, que é Josué. E essa lição vai ser muito importante para os nossos dias e toda nossa discussão e até o momento que nós estamos vivendo. Mas antes de iniciar, quero convidar você que está nos assistindo pelo seu celular, tablet, computador, se inscreva no canal da ADMP TV para receber as notificações de atividades, os nossos cultos ao vivo e a EBD semanalmente postada para vocês. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e vamos movimentar esse canal que tem abençoado muitas pessoas. Bem, a lição de número 4, propriamente dito, vencendo os obstáculos. Como que você se comporta em momentos de dificuldade? Quais são as suas reações em grandes desafios? Como que é o seu sentimento emocional e físico e espiritual quando os obstáculos à sua frente parecem que são maiores do que você consegue superar? É um pouquinho do que nós vamos falar neste momento na lição de número 4. Você que tem a sua revista, deixe ela aí em suas mãos, juntamente com a sua Bíblia, e vamos mergulhar nessa imensidão do saber bíblico. Amém? Texto do dia se encontra em Josué, capítulo 4, versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O texto bíblico está na passagem, e eu não vou ler aqui por conta de tempo, mas eu recomendo a leitura para todos vocês que nos assistem. Está em Josué, capítulo 3, do versículo 5 ao 6 e do versículos 14 ao 17. É importante, de uma forma introdutória, já quero trabalhar aqui, é importante você que estuda, que é frequente da escola dominical, se aprofundar no contexto, entender um pouco o que aconteceu antes, que desencadeou essa situação e o que representa essa situação no texto em posterior. Seria a sua avaliação remota e a sua avaliação prática e próxima. Quando nós vemos esses textos, estamos trabalhando um momento ímpar dentro da nação de Israel, que é a travessia do Rio Jordão, a entrada dentro do território de Canaã. No coração e no pensamento do povo judeu, nós temos ali a expectativa do cumprimento de uma promessa ao patriarca Abraão, do cumprimento de uma promessa para um povo que viveu anos cativo dentro do Egito, de um povo que anda 40 anos no deserto e agora tem a possibilidade próxima. Eles contemplam, eles veem toda aquela dinâmica sendo realizada e concretizada. Do outro lado, nós temos um povo, uma nação cananeia composta por várias tribos, de povos que depois se tornaram inimigos declarados de Israel, que escutam falar de uma nação que era cativa no Egito, uma nação que destrói a terra, que morre ali os primogênitos daquela terra e passam a andar errantes, depois de atravessar o Mar Vermelho, passam a andar errantes 40 anos no deserto. E eles estão chegando, estão próximos do Rio Jordão. A nação cananeia fica pensando assim, nós podemos conjecturar aqui com essa liberdade, pensando o que eles vão fazer, como que eles pensam atravessar o Rio Jordão, um rio extenso, profundo e com essa dificuldade. Calma, nós teríamos tempo. Então nós não seremos pegos de surpresa. É difícil a transposição do Rio Jordão. E quando eles se prepararem, nós enviamos barcos, enviamos o nosso exército e impede que ele continue a travessia e chegue em Canaã. E nós temos essas duas intenções, esses dois pontos de vista, que é um povo judeu na ânsia e a expectativa do cumprimento da promessa e um povo cananeu que escuta falar de um povo que andou errante 40 anos, protegido por nuvem, por muralha de fogo, que atravessou o Rio Jordão, o Mar Vermelho, que foi liberto depois dos primogênitos do Egito serem mortos.
e ali nós começamos a mergulhar dentro do contexto, dentro da discussão primária e secundária daquele texto em que nós estamos abordando nessa manhã. E passamos a entender bem que nós temos uma expectativa. Nós estamos atravessando por um momento que chama-se esse período em que nós estamos vivendo hoje, que é o período da nossa existência, esperando a expectativa de transpor esse Jordão espiritual, para juntos contemplarmos a promessa que Deus tem para a igreja. E você e eu, nós vivemos, pregamos e sonhamos com essa expectativa. E pensamos assim como Josué: qual será a dificuldade em transpor esses desafios e chegar até a nossa Canaã espiritual, que é a nova Jerusalém prometida à igreja? Na a primeira abordagem, a lição traz atravessando o Jordão. Tópico 1. Um dia marcante para o povo. E o escritor faz uma ligação bem interessante, que Êxodo capítulo 12, onde você percebe a instituição da Páscoa, acontece no mesmo dia do mês em que Josué recebe a orientação de Deus para transpor o Rio Jordão. Olha que interessante, esse ciclo de completude e de complexidade que a palavra de Deus tem. Lá em Êxodo, a palavra de Deus diz que que determinado dia, no dia 10 de Abibe, eles deveriam realizar toda a cerimônia pascal. E agora, no mesmo dia, 40 anos depois, no mesmo mês, Josué recebe então essa orientação de transpor o Rio Jordão. E esse transpor, essa travessia, ela seria marcante para a liderança de Josué, e nós vamos perceber isso em acontecimentos futuros, e a lição irá trabalhar isso de uma forma muito interessante, e também a motivação daquele povo dentro da própria nação de Israel, que começa a acreditar. Lembrando que quem está ali em frente à terra de Canaã, pronto para transpor as águas, é uma nação, é um povo que nasceu enquanto Israel estava andando no deserto. Somente 2 personagens assistiram todo o desencadear da história, da saída do Egito e chegando agora, 40 anos depois, frente ao Rio Jordão. É Josué e Calebe. Todo o restante, eles nasceram de uma geração em que vivia, e a visão que eles tinham era a visão daquilo que eles passavam no deserto. A última parte desse tópico, outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no futuro para que a vinda do seu Filho unigênito fosse um marco, o estabelecimento de um novo calendário divino antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia ela trabalha com alguns cenários que eles se repetem. Êxodo capítulo 12, a partir do capítulo 9, onde nós vemos o desencadear de todas as ações de Deus para a libertação de Israel, e ali a instituição da Páscoa, também agora, no mesmo dia e mês, sendo orientada a travessia do Jordão. E aqui o escritor ele ressalta que em Cristo também nós temos um marco histórico. Cristo ele é um personagem histórico também. Ele é um personagem onde nós podemos ter a certeza histórica de relatos bíblicos e extra-bíblicos. Então entendam bem, fatores históricos, relatos históricos também nos falam de Cristo. E é tão marcante a pessoa de Cristo na humanidade que, assim como aconteceu em Êxodo, e vocês passarão a contar esse dia a partir de hoje, instituindo a Páscoa. Em Cristo, nós também passamos a contar os dias. O nosso calendário greco-romano, ele é um calendário cristão. Hoje, nós trabalhamos um calendário a partir do nascimento de Cristo. Dentro de livros históricos, nós temos o AC, antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo. E Deus quer trabalhar em nós marcos históricos.
É importante nós refletirmos, a lição vai entrar mais a fundo daqui a pouco, percebendo que Deus também quer trabalhar em marcos históricos. E Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus que cria um padrão. A mesma bênção e a mesma forma em que Deus atuou na sua vida, não é a mesma forma que Ele atua na minha, não é a mesma forma que Ele vai atuar na vida de outra pessoa. Deus quer relacionamento, e relacionamento parte-se de particularidades. Então, abra o seu coração para Deus, deixe Ele exponha-se a Ele nas suas orações, no seu compromisso com o Altíssimo, que Ele quer ter um relacionamento íntimo e particular. Os seus desafios não são os mesmos que os meus. A sua dificuldade não são as mesmas que as minhas. A igreja, ela se completa, se une, se abraça, caminha junto, enfrenta as dificuldades, mas Deus, ele relaciona na nossa particularidade. Olha que bênção, que maravilha que é este acontecimento. O outro tópico, a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Existe um paralelo aqui que o escritor ressalta, que antes a arca da aliança, ela estava dentro do convívio de Israel, agora não. Agora você tem a orientação a Moisés que a arca da aliança, ela vá à frente. Então é algo novo. É um desafio, e Deus, ele vai abrir o caminho para nós passarmos. E aí nós pensamos e refletimos o nosso passo de fé. O livro de Abacuque, no capítulo 3, o último versículo, ele fala que Deus nos colocará sobre os nossos lugares altos. Irmão, irmã, você é amigo desse canal, os lugares altos são meus e seus. De Deus é todo o poder, de Deus é toda a glória, a majestade e o domínio. Ele nos coloca aonde Ele quer, da forma em que Ele quer, e que nós temos que aprender a descansar nele, confiar no poder soberano de Deus e saber que Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes no momento da dificuldade, onde nós pensamos que não existe mais saída, não existe mais solução, Deus tem o melhor para nós. A aparente dificuldade que eu passo, a aparente dificuldade que eu enfrento, ela é momentânea e temporária. A bênção de Deus excede todo o entendimento. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu sei que Deus pode abençoar a sua vida. Tem momentos que nós sofremos, que nós sentimos as dores, as aflições, mas é um momento em que Deus está trabalhando conosco. Então que nós vamos a ter paciência e ver que Deus quer mudar o nosso caminho, mudar o nosso modo de ver as coisas. E Ele quer dar um passo à frente dos nossos desafios. E quantas vezes, e aí eu pergunto para você, nós nos perguntamos, por que eu passo essa dificuldade? Mas reflita aí no seu íntimo, dentro do seu coração. A consequência, que é o que você está vivendo hoje, a origem, foi aonde? Ah, Daniel, eu estou com um problema financeiro, meu cartão ele está estourado, eu estou com muito problema, não consigo dormir à noite, Deus não está me abençoando. Ok, essa é a consequência. Mas e a ação de não controlar os gastos do seu cartão, de não controlar as suas despesas, ou de ter uma disciplina financeira que eu também preciso ter? É nossa. Se nós percebêssemos que isso iria acontecer antes, nós teríamos tido mais cautela, mais sabedoria e não ter deixado chegar nessa situação. Então, outrora a gente coloca a culpa em Deus, pelas mazelas e pelas dificuldades que nós passamos. Mas Deus, Ele tem um foco de nos abençoar, muitas vezes da forma em que nós não queremos passar ou não entendemos. Mas Deus quer o melhor para nós, Ele quer a nossa salvação. E essa bênção, ela é inegociável. Por fim, nessa primeira sessão, a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 5. E aí nós entramos uma ordenança de Deus. Deus aqui ele não manda para pegarem espadas, pegarem armas, se preparar, Ele manda santifiquem. E santificar tem uma origem etimológica da palavra que é separar. É se separar para Deus.
lá no tabernáculo, os objetos eram separados. E aí o escritor aos Hebreus, ele de uma forma muito bela vem ressaltar em nós que nós somos um objeto de adoração a Deus. Mas não um objeto no sentido de coisa, mas um objeto no sentido de pessoa, de personalidade, de identidade. Um objeto que pensa, que sente e que precisa voltar à sua adoração a Deus. E aqui, como ele manda no passado, ele também nos pede hoje: santificai-vos. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele fala para colocarmos sobre nossas cabeças o capacete da salvação. E é interessante, por que refletir que o capacete é o da salvação? Poderia ser qualquer outro elemento, mas lá aos Efésios, no capítulo 6, ele fala o capacete, representando o quê? Representando que a nossa mente é a janela. E eu lembro do texto que o escritor a Eclesiastes nos fala, que os olhos são a janela da alma. O que passa pelos nossos olhos, quando cai no coração, vira-se um desejo. E aí Tiago, capítulo 1, ele fala que esse desejo, essa cobiça, esse anseio, essa concupiscência da carne, ela gera o pecado e o pecado gera a morte. Meus irmãos, quantas vezes nós passamos por dificuldade causada por nossa vaidade, por nosso anseio, nossa cobiça, nossa vontade própria. E isso faz parte da concupiscência que habita em mim. E eu preciso, como o próprio Cristo disse, vigiar e orar constantemente. A minha militância, a maior militância que eu tenho é contra o meu próprio desejo, que sempre tende ao mal. Então eu preciso tomar uma atitude de fé e buscar a santificação. Irmãos, Jesus mesmo disse: se tua mão faz-te pecar, arranca ela, de uma forma metafórica, aliteral, simbólica, mas é melhor entrar sem uma mão no reino do céu do que ter as duas e padecer no inferno. O que eu quero falar aqui de uma forma muito tranquila é que se algum objeto, algo que te faz pecar, abstenha-se dele, negue-o. É melhor você entrar no céu sem algum objeto do que você querer cobiçar esse objeto e perder a sua salvação. Nós homens temos uma cobiça, uma sedução extremamente grande por aquilo que cai aos nossos olhos. As mulheres têm a sua particularidade, mas não é diferente do homem, tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. E o inimigo sabe que a sedução da carne em cada um, com a sua particularidade, ela nos deixa impuros para participar da adoração a Deus. E quando nós lemos que Josué coloca a Arca da Aliança à frente, nós entendemos que a santidade é colocar Deus à frente e sempre refletir se o que nós estamos fazendo é o correto ou não. E tomar uma atitude de fé, porque o reino dos céus é conquistado na força, na garra, com determinação, e a nossa santidade não pode ser negociada. Você jovem, criança, você adulto, homem e mulher, tomemos muito cuidado ao que nós colocamos dentro do vínculo familiar, aos programas de televisão, aquilo que nós assistimos ou consumimos em redes sociais. Pode ser uma armadilha e, como o próprio Provérbios nos diz, o escritor nos deixa bem claro, um abismo chama outro abismo. E nós precisamos sempre colocar o Senhor à frente. E as nossas batalhas serão ganhas em nome de Jesus. E eu quero ressaltar uma reflexão que o escritor deixa na lição, que fala assim: vale a pena viver uma vida com um alto padrão de santidade, mesmo quando isso aparenta ser irracional, ilógico ou ultrapassado? Será que esse contexto contemporâneo e moderno capitalista é melhor ou superior ao contexto bíblico cristocêntrico e de fé? Então, nós precisamos colocar na balança. Nem toda negociação que fazemos ela traz prosperidade, mas pelo contrário, pode trazer maldição e engano para mim, para minha família e para toda a minha descendência. Então, eu preciso ter sempre essa balança moral. Com qual que é o ponto real? Quem que será a minha referência? Cristo Jesus. Amém? Segunda seção, as dificuldades no caminho da bênção. Primeiro, a prova
o Jordão transbordava. Segundo, a bênção, tempo da ceifa. E por fim, o milagre da travessia do Jordão. Os nossos olhos, eles tentam explicar por lógica. Alguns historiadores e pensadores, alguns filósofos, algumas pessoas estudiosas falam que nós temos um pensamento cartesiano. O que é isso, Daniel? Nós pensamos logicamente. Nós somos resultado de uma geração da tecnologia, de uma geração pós-Segunda Guerra Mundial, de uma geração onde o conceito ético e moral ele foi abalado durante a história, em eventos da década de 70, década de 80, o advento da internet, a tecnologia da década de 90, a questão das mídias sociais e esse se amostrar pós-ano 2000, isso tudo gera em nós um modo de ver as coisas, um modo de interpretar as situações, o acaso, a sorte, a não sorte, explicar o relacionamento homem-homem, as coisas ruins e positivas da vida. Tudo isso nós vamos tentar explicar no nosso íntimo. Mas qual é o crivo, qual é a peneira dessa explicação? Tem que estar balizada na Bíblia. E nem sempre a Bíblia, ela nos vai dar uma direção que é lógica aos nossos olhos, porque ela trabalha no campo da fé. Não que o campo da fé negligencie o campo lógico, mas eles se respeitam e eles se completam. E nós somos também de uma geração que nós vemos a briga fé e razão. A fé não é irracional, a fé não é louca, não é alienada. A fé tem uma fundamentação que é o próprio Deus. E eu preciso acreditar. Mas os nossos olhos, se coloquem no lugar de Josué nesse momento agora, nesse segundo, vendo uma imensidão de um rio que mais parece o mar. E aquela multidão de pessoas atrás cobrando uma solução desse líder. E ele tendo que tomar uma decisão, e a orientação de Deus não foi construir barcos, não foram construir pontes, não foi construir alguma coisa que boie, não foi construir alguma coisa que os faça passar a seco do outro lado. A orientação de Deus foi: pega a arca, os levitas, que eles vão à frente. E quando eles passarem, vocês vão crer no milagre de Deus. A fé é crer que o irracional pode acontecer. É crer que Deus, Ele faz, Ele age e Ele está conosco agora. E também é saber que de Deus vem a vontade dEle. E que nós precisamos respeitar essa vontade. O grande conflito entre fé e realidade, não vou nem falar razão, é entender que a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Eu destaco o livro de Daniel, onde os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são incentivados, motivados a se ajoelhar perante a estátua do rei da Babilônia. E aí nós imaginamos que as trombetas tocaram, a cidade inteira se abaixa, e ali você tem 3 jovens de pé. O rei chama e dá uma oportunidade, querendo mostrar ali a sua soberania. Toca de novo as trombetas. E a cidade inteira se ajoelha e os 3 ficam de pé. E são condenados à fornalha. Bem objetivo aqui. E lá, aqueles jovens têm a resposta que, ao meu ver, é a mais lógica dentro do campo da fé. Eu não me ajoelho. Deus pode me mandar para a fornalha. E eu posso morrer. Mas Deus também pode me salvar. Mas eu não me ajoelho. A humildade dos evangelhos, principalmente do evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, onde fala sobre a humildade, capítulo 5 e 6, onde fala sobre a humildade, não é humildade no sentido financeiro, não é humildade no sentido de bens, é humildade no sentido de saber que de Deus vem a vontade dele, e eu aceito, e amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. E nem sempre a vontade de Deus é a vontade que me agrada. No momento. Porque depois, com os olhos espirituais, eu percebo que Deus fez tudo por amor a mim. Então Josué se vê de frente àquele rio, e a ordenança de Deus é uma,
A ordenança de Deus é que eles transpassem aquele rio, a arca indo à frente. E nós temos que crer em Deus, que os mares vão se abrir, que nós vamos poder caminhar em terra seca, seguindo a vontade de Deus. E Deus não tem um padrão de trabalhar comigo e com você. Não tem. Ele quer trabalhar na particularidade e na individualidade. Lembrem-se disso, para que nós venhamos a contemplar o milagre de Deus em nossas vidas. E é importante que, fazendo uma ligação, a última sessão da lição, o escritor trabalha um evento para não esquecer: o memorial de Deus, depois o memorial de Josué e, por fim, o propósito dos memoriais. Você consegue lembrar hoje, agora, nesse momento, o milagre que Deus operou na sua vida? Tem momentos que a gente esquece. A vida é um milagre. Uma vez um pastor, amigo meu, falou que nós precisamos também agradecer a Deus pelos milagres que acontecem sem nós percebermos no trânsito. Os milagres com a nossa família, os milagres com o nosso trabalho. E aqueles milagres que são perceptíveis, as orações que são feitas. Eu também preciso zelar, eu também preciso cuidar. A última sessão, o autor faz uma ligação bem interessante. Ele vem trabalhar sobre os memoriais, lembrar-se do milagre de Deus para a nossa vida. Então, um evento para não se esquecer. Eu já vou ler também os tópicos aqui. O memorial de Deus, o memorial de Josué e o propósito dos memoriais. Precisamos, então, orar por aquilo que nós vemos e também agradecer a Deus por aquilo que nós nem percebemos. Os acontecimentos que nós nem percebemos, os livramentos de Deus no trânsito, no trabalho, dos nossos familiares. Isso tem que estar em nosso coração. Mas Deus, ele também trabalha com referências. E aqui esses memoriais, após a transposição do Jordão, Deus orienta que Josué empilhe ali pedras. 12 pedras representando as tribos de Israel. E Josué também faz outro monturo de pedras no meio do Jordão e outro no final do Jordão. Então são 2 memoriais. Esses memoriais não têm o intuito de serem pontos de adoração, pontos de peregrinação, pontos de devoção da população de Israel, mas são memoriais. Assim como nós fazemos na Santa Ceia, instituído por Jesus, e que mensalmente nós temos a graça de reproduzir ou fazer novamente em memorial ao sacrifício de Cristo. Assim como o Êxodo capítulo 12 fala que a celebração da Páscoa era um memorial. Então, deixar bem claro que não é no sentido de devoção, adoração, peregrinação. É no sentido de você visualmente, e é importante isso aqui, lembrar daquilo que Deus fez pela nação de Israel e os milagres que Deus faz. Quando eu olho isso, eu lembro eu quero trazer aqui esse testemunho bem objetivo. Sou diretor de uma unidade escolar no bairro Monte Hebron. Nós atendemos alunos do 1º ao 5º ano, ciclo 1 da alfabetização e do ensino fundamental. Em 2019, no começo do ano, eu fiz uma oração. Nós estamos vivendo um momento da evolução da pedagogia que ela tem que ser prática, tem que ser experimentada pelo aluno, não é só uma educação teórica, ela tem que ser vivida pelo aluno. Com certeza você, pai e mãe, quando olha as atividades dos filhos, você percebe que a professora sempre estimula, e faça isso mesmo, a prática. Estimule a fazer um bolo, estimule a contar uma história, não só ler, mas contar essa história. E Deus colocou no meu coração alguns projetos. Nós temos um terreno, uma extensão de terra no fundo da escola, na quadra, e eu cheguei lá no começo de 2019 e fiz: Deus, eu não sei como, mas me ajuda a construir aqui uma horta. Um espaço muito grande, dá para a gente construir mais de 400 metros de extensão, muito bonito. E no meio do ano, chegou uma pessoa que foi visitar a escola, a gente tomando um café, andando, contando dos projetos. Essa pessoa bateu nos meus ombros e falou: eu vou te dar de presente essa horta.
Irmãos, foi mais de 400 metros quadrados de construção, cerca, rampa de acesso. Eu nunca, nos meus cálculos, eu conseguiria investir ou conseguir aquele investimento tão rápido para construir aquele benefício. Mas Deus providenciou esse anjo, permita-me falar aqui, esse anjo que nos abençoou a escola com essa construção. Nós temos uma parte destinada a uma horta e a outra parte destinada a um pomar com mais de 12 árvores frutíferas. Aonde eu quero chegar? E aí, recentemente, coincidiu com essa lição, eu estava lá regando as plantas. E eu falei, Deus, isso aqui foi uma bênção tão bonita, eu não posso deixar secar, eu não posso deixar perder, eu tenho que respeitar e valorizar. E lendo a lição, me veio à memória isso, essa oração que eu fiz enquanto eu regava, o diretor regando lá, eu rego, eu gosto de ir lá, jogar uma água, cuidar. E por conta da pandemia, a horta, a gente não tem nenhum cultivo, mas nós temos o pomar. E nós vamos regando, eu vou orando para que Deus abençoe aquelas árvores. Aquela estrutura, para mim, é uma lembrança, é um memorial do agir de Deus na minha vida. Nunca nós pensaríamos que seria possível. Foi muito caro o investimento que foi feito. E a pessoa de bom coração, um anjo que Deus preparou para nós, ele fez esse investimento. Outro dia o pastor Álvaro, eu confidenciei com esse testemunho para ele, o pastor presidente da nossa igreja, falando do milagre de Deus. E eu não posso deixar passar. Não posso deixar aquelas árvores morrerem, aquele pedaço de chão ali ficar infrutífero, porque Deus fez um milagre. Então eu percebo que o memorial que Deus está trazendo aqui e orientando Josué é para que nós lembremos o agir de Deus. Não que aquele trecho de terra vai ser um motivo de adoração, de oblação ou de peregrinação. Não, mas é lembrar que Deus fez um milagre, Deus ouviu minha oração. E você? Lembra agora, nesse momento, agradeça a Deus pelos milagres. Eu tenho certeza que são muitos na sua vida. Então, fechando aqui, concluindo, essa lição tão valiosa quer trazer para nós que nós precisamos enxergar o agir de Deus, deixar o Senhor ir à frente, ter fé e lembrar daquilo que Deus faz em nossas vidas. Quero agradecer aqui. Muito obrigado e parabéns à Escola Dominical, na pessoa da sua liderança, de Israel, Jacob, pessoas assim que eu tenho grande estima, ao pastor Álvaro e toda a liderança da igreja que vem empenhando e desenvolvendo esse canal. Eu evitei falar durante a aula, mas eu quero só lembrar para você, nós estamos de frente a um Jordão, que se chama coronavírus, mas deem-me suas mãos, e juntos nós vamos passar esse Jordão e testemunhar do outro lado o agir de Deus em nossas vidas. Essa pandemia, essa quarentena, em nome de Jesus, nós vamos superar, nós vamos romper e vencer para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós vamos lembrar, mas não lembrar para entristecer, não lembrar para nos desmotivar, mas lembrar para testemunhar o agir de Deus. Então, continua assistindo, acompanhando esse canal que tem um projeto tão bonito que tenho certeza que vem da parte de Deus. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus, o Cristo.